aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson. Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal e já de deixar o seu like aí para poder. Fala pessoal, hoje, né, nós vamos dar continuidade no vídeo anterior, falando sobre o módulo de oportunidade de vendas, mas antes de rodar a vinheta, não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de curtir esse vídeo, porque isso vai ajudar a gente a cada vez mais alcançar outras pessoas que também querem aprender sobre SAP Business One. Bora lá, mano, que eu tô ansiosa aí pra gente discutir sobre o módulo de oportunidade de venda e CRM do SAP. Então, mano, no vídeo passado nós falamos sobre o cadastro do cliente, o cadastro do parceiro de negócios, né? Mas hoje a gente vai iniciar esse processo através do módulo de oportunidade, tá? O que é o módulo de oportunidade dentro do SAP? O que nós entendemos por oportunidade, né? Você que quer ser consultor, você que é cliente que está assistindo esse vídeo, né, que é um usuário do SAP Business One, quando a gente fala de oportunidade, a gente está dizendo que eu tenho uma oportunidade de negócios, não é apenas de vendas ou de compras. Ocorre-se, né, que na história do SAP, começamos a desenvolver esse módulo através do processo de vendas, mas hoje ele também atende a um fluxo de compras. Então, também tem uma oportunidade de desenvolver um novo fornecedor, validar o seu fornecedor, né, que faz um processo de validação, de homologação do fornecedor. E aí, através do módulo de oportunidades, você também consegue gerenciar essas atividades, né? O processo de oportunidade ele é composto da seguinte forma, mano. Primeiro, eu tenho que determinar qual é o parceiro. Então, aqui dentro do módulo da função de vendas, eu posso buscar um parceiro existente ou eu posso iniciar um novo parceiro. E veja que, olha só, assim que eu começo uma oportunidade e clico em novo, o próprio SAP já sugere para a gente o cadastro de um cliente potencial. Então, quem é o meu cliente potencial hoje? Vai ser aqui o cliente potencial. Olha lá. Opa, proprietário em falta, deseja continuar? Então, está se dizendo para mim que o titular, quem é o dono desse cadastro, não está informado. Então, vou colocar aqui um não, né? Vou especificar aqui o dono desse cadastro, que é o Alisson Ramos, e vou adicionar. Veja que eu só informei o nome. Poderia ter informado outros dados, como pessoa de contato, vendedor, outras características relacionadas ao cadastro do parceiro, sim, né? Mas com apenas o nome, com algumas informações mínimas. E, Alisson, como a gente determina as informações mínimas? A gente pode definir isso orientando o usuário através lá do módulo de configuração de UI, criando uma tela, né, para que aquele usuário só tenha os campos que são essenciais para o preenchimento dele. Não, isso vai orientar o usuário a preencher corretamente os dados, e aí, apenas com o nome, a gente dá continuidade na oportunidade. E aqui na oportunidade, o que eu vou informar? Qual é a previsão de encerramento? Essa oportunidade pode ser encerrada em até 60 dias. Então, ele já calcula, com base na data atual, né, uma previsão de encerramento. Qual é o potencial? Pode ser, né, uma oportunidade aí de R$1.000. Veja que assim que eu lanço o valor potencial, o sistema aplica para a gente aqui um percentual sobre encerramento, tá? E então ele vai dizer para mim que o ponderado, que é o quanto de valor eu já evoluí dentro da minha proposta, né? É sempre aplicando o percentual com base nas etapas. Então, aqui dentro das etapas, eu tenho aqui algumas atividades, né, que são as sequências da oportunidade, e para cada etapa dessa eu posso determinar um percentual para o encerramento. Ele pode ser um percentual progressivo, pode ser um percentual
apenas pega o número de fases, divide e aplica esse percentual. Então, em algumas situações, a pessoa fala assim, ó, o contato é 1%. A primeira reunião é 5%, a oferta é 20%. Quando eu negociar, vai para 60%. Aí eu dou um salto, né? E aí, de Vai acordo do com cada um processo, processo. com cada processo e o peso que Isso. o pessoal determina. E aí, juntamente com esses detalhes do potencial, eu tenho como especificar até um percentual de lucro. Isso tudo, pessoal, é uma condição gerencial, é uma condição de cada empresa, ela trabalha de uma forma. Algumas vão olhar para esse número, outras não. Algumas vão usar essa informação, outras não, de acordo com cada negócio, né? Aqui eu tenho como cadastrar os níveis de interesse, que é se está muito interessado, pouco interessado, né? E eu também posso especificar uma lista de interessado em quê? Porque eu sou uma empresa hoje de serviços, mas quais serviços eu entrego? Eu entrego treinamento, eu entrego consultoria, eu entrego desenvolvimento, eu entrego. Então, eu posso especificar esses interesses que me ajudam a entender, às vezes, até para quem direcionar internamente, né, depois esse fluxo da venda. Porque aqui, dentro das etapas, deixa eu aumentar um pouco a tela, né? Eu tenho como especificar o vendedor, né? Ou o titular a cada nova fase. Etapa. Isso. Então, na próxima etapa, eu posso dizer que é outra pessoa responsável. E isso pode ser direcionado, né, pelo conteúdo aqui especificado dentro do início da oportunidade. Na aba geral, eu posso ainda colocar outras características. Se eu tenho um canal, ou seja, existe outro parceiro que participa dessa Desse operação, processo. né? Às vezes esse cliente entrou em contato comigo através de outro cliente, né? Ter um contato, né? Isso tudo é usado no futuro, né? Dentro do sistema para moldar relatórios, criar campanhas, criar, né, um incentivo, gerar uma mala direta de agradecimento, entre outras coisas que sejam, né, do marketing daquela empresa, né? E aqui, fonte de informação. Como que chegou até mim? Ele foi por indicação, veio através do YouTube, veio através do Instagram, por onde o cliente me encontrou para que eu tenha essa oportunidade aqui dentro de casa, né? E aí, a gente vai efetivamente reexecutar essas etapas, tá? Antes de falar mais das etapas, eu vou concluir as outras abas, porque a etapa vai puxar a gente para a próxima fase do nosso processo aqui, pessoal. Então, na aba parceiros, eu tenho como relacionar quem são os participantes. Então, eu posso adicionar N outros parceiros dentro da minha lista, e aí, se ele é um outro parceiro de negócios também. Então, em alguns cenários, exemplo, tá? Pessoal, a gente sempre vai puxar algum exemplo porque eu acho que é a forma Tem mais que prática. tangibilizar. Isso. Então, em um cenário, por exemplo, onde para que a minha oportunidade com esse cliente seja mais, eu tenha mais, por exemplo, capacidade de dar um desconto ou de entregar um produto com uma qualidade melhor. Então, eu posso envolver fornecedores no processo. Então, eu vou ligar para o fornecedor e falar assim: eu tenho um cliente aqui em potencial que vai precisar de uma ferramenta XYZ. Você consegue produzir essa ferramenta para mim a que custo? A tanto, pô, então você está me ajudando a ganhar essa oportunidade. Então eu posso listar esse parceiro, né, aqui dentro, e aí adquirindo mais uma vez relatórios e indicadores ali na frente. Quem são os concorrentes? Ou seja, quais são os outros participantes dessa oportunidade que o cliente me indicou, falando: eu estou comprando de você, mas também estou comprando de fulano, estou negociando com ele o processo. E no final eu vou dizer aí se eu venci ou se eu perdi, né? Então, sempre com o intuito de lá na frente você determinar se você foi campeão ou não nessa oportunidade, tá? Então aqui
vídeo, nome da oportunidade vídeo. E aí, aqui nas etapas, a gente vai entender um pouco mais como a oportunidade de venda vai nos entregar algumas informações. Então, primeiramente, pessoal, todo esse processo que eu mostrei aqui, bem rápido, bem prático, sobre o processo de lançamento de uma oportunidade. Isso vai apenas compor, como eu falei, de forma gerencial, como a oportunidade vai se portar. Então, quais são os valores potenciais, as características gerais, se tem parceiro ou concorrente. Agora, como que eu realizo o processo da oportunidade? Como que eu avanço ela dentro do meu negócio? Que aí é uma das... lembrando do vídeo sobre, né, o fluxo do treinamento da SAP, essa automatização, essa sistematização do processo. Então, para cada etapa dessa, eu tenho ações que eu posso tomar. Então, nessa etapa, eu tenho como especificar, por exemplo, um documento que eu posso relacionar a ele, ou qual que é a minha primeira etapa? Contato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na minha atividade e vou fazer. O que eu fiz? Eu fiz um telefonema, eu fiz uma reunião, eu executei uma tarefa, uma nota, uma campanha ou outros. Então, aí, pessoal, a gente vai puxar para a funcionalidade de atividade para eu registrar o que aconteceu nessa etapa. Então, aqui eu vou descrever nas observações como que foi, que hora e início que aconteceu, onde isso aconteceu, se foi lá no endereço do cliente, se foi no próprio escritório da empresa, né? Nos outros detalhes, se teve algum recurso envolvido, aí usando outras características do SAP, que é para composição de horas e folha de ponto, né, que dá para ser registrado ali dentro do processo. Na aba conteúdo, eu realmente descrevo tudo o que aconteceu, então eu posso escrever um textão algo aqui mais dentro detalhado do processo, e até anexar o e-mail, um PDF, algum documento, né, que eu troquei com o cliente dentro daquele processo. Então, veja que o SAP me dá a condição de registrar, né, de fazer esse follow-up do que aconteceu juntamente com o meu cliente. Então, aí aqui eu vou falar, olha, fiz então um telefonema de contato do tipo novo contato, só para estabelecer aí um tipo específico. Assunto, novos negócios. Só um exemplo também. Quem é o usuário? No caso, o meu usuário, que é o manager. No cliente potencial, eu liguei para ele exatamente hoje, às 12h01, às 22h23 da noite. Não, eu liguei para ele hoje, por exemplo, às 16 horas. Então, eu vou colocar aqui, duração de 30 minutos de ligação. Veja que só de eu escrever o sistema entende. Da onde eu fiz isso? Do escritório mesmo. E aí eu posso descrever. Foi realizado o contato e iniciamos as trocas de e-mail. Pronto. Adicionar, né, com a Alessa. Adicionar. Veja que logo que eu concluí, né, essa atividade aqui, ó, então eu vou dar um adicionar na oportunidade. Deixa eu deixar vazio aqui. Pronto. Eu já tenho aqui, ó, atividades relacionadas. E aí eu posso marcar... Se você tiver 20 interações com o cliente, você registrando tudo bonitinho, você consegue ter todo esse histórico aí. Exatamente. Então, reforçando aquele conceito onde o SAP traz para a gente a capacidade de fazer a gestão de todos os momentos que eu estou interagindo com o meu cliente, interagindo com o meu fornecedor, lembrando que tem a opção da oportunidade de compras também, tá? E aí, a partir daqui, pessoal, o que eu posso fazer? Olha, a próxima etapa, então eu venho aqui, inserir nova linha, a próprio vendedor Júlia vai fazer a primeira reunião. Nessa primeira reunião, vai registrar uma nova atividade, que foi uma reunião executada para planejamento no dia tal, no endereço tal. Aí eu vou Mesma especificando. estrutura. Isso. Aí eu adicionei
Pronto. Quando eu vou na atividades, tem mais outras relacionadas. Vem aqui, inserir linha. Opa, não, esse aqui acabou dia 13, tá? Então a gente está inserindo meio que no futuro aqui, mas não tem problema. Então a oferta é aqui que eu queria chegar. Quando eu acesso a opção oferta, eu posso então começar uma nova cotação para essa oportunidade. Então aqui ele já carrega o cliente, eu posso iniciar então, escolher um item. Ao escolher um item, ele vai carregar uma quantidade, né, sempre um. Vou dizer, vão ser 20 peças. Qual que é o preço? Se eu tiver uma lista de preço atribuída, entre outras características que a gente pode também puxar vai puxar depois um outro vídeo só relacionado a essa parte de preços especiais e tudo mais. Vou dizer aqui que é R$100 cada um desses motor, tá? Por que eu estou fazendo isso? Veja que na minha oportunidade, inicialmente, o meu valor potencial era de 1.000, certo? Certo. Se eu estou lançando agora uma cotação de 2.000, o que vai acontecer? Ao adicionar aqui, ó, o sistema vai perguntar se eu quero atualizar os valores. Então, eu vou dar um sim. Então, ao fechar aqui e voltar para a minha oportunidade, ó, ele já carregou as informações relacionadas à minha cotação, tá? Então, nesse momento, nós temos aqui uma cotação de vendas gerada dentro da minha oportunidade, fechando esse primeiro parte do ciclo, que é executar uma oferta, tá? E a continuação deste processo que vai gerar para converter essa cotação, então, para um pedido de venda, onde ele vai me exigir que eu atualize o cadastro desse lead para um cadastro de cliente, fica para o próximo vídeo e não saia daí.